trouxe a sua Bíblia, abra em Provérbios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar aí com seu vizinho, pode acompanhar a leitura aqui no telão. Eu volto a dizer que o telão não é para substituir a sua Bíblia, tá bom? Traga sempre a sua Bíblia aos cultos, traga papel, traga caneta, ou pelo menos um tablet, um celular, para você anotar as coisas que Deus está falando ao seu coração. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 12. Está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Diga graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor agora descortine o que está escrito aqui, para que nós possamos compreender como viver uma vida de sucesso, de vitória. O tema dessa palavra, como você viu ali no começo, é pare de andar em círculos. A gente não foi feito para andar em círculos, a gente não foi feito para patinar, a gente não foi feito para se esforçar e não sair do lugar. Desde que Deus nos criou, Ele plantou em nós um espírito de prosperidade. Entenda bem essa palavra. Eu sei que hoje tem que se falar sobre prosperidade com muito cuidado no meio da igreja, porque existe uma distorção e uma parte do falso evangelho que tem sido pregado por aí nos púlpitos de muitas igrejas evangélicas, inclusive é um evangelho de ambição, de materialismo. Prosperidade para nós não se escreve com S cifrão. Tem gente que ouve essa palavra prosperidade, escreve assim, pros, aí o S é com cifrão, porque só pensa em dinheiro. Dinheiro é importante, está incluído nas promessas de Deus. O Senhor prometeu abençoar o trabalho das nossas mãos, prometeu nos fazer pessoas bem-sucedidas, inclusive com relação aos nossos bens materiais, mas esse não é o centro, não deve ser o centro da nossa vida. Ser uma pessoa próspera é ter uma alma equilibrada, é ter as emoções em ordem, é ter vida abundante, é ter saúde no corpo, é ter relacionamentos saudáveis, é ter uma família equilibrada, um ambiente familiar onde a graça de Deus se manifesta e cresce. Ainda ontem eu estava ministrando lá na inauguração da nossa extensão norte e eu falava desse propósito que Deus plantou no homem desde que o criou. As primeiras palavras que os ouvidos humanos ouviram quando Deus formou o homem do pó da terra foram: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Então, nós já nascemos com esse chamado. É verdade que o pecado estragou as nossas vidas. Nós viramos as costas para Deus e, como diz a Bíblia, fomos destituídos da sua glória. E desde então, o homem passou a se esforçar muito para conseguir pouco. Acontece, meus irmãos, e essa é a grande notícia da cruz, que aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus não estão mais debaixo do jugo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós fomos desconectados dessa vida mirrada, dessa vida sofrida, e fomos conectados à cruz de Cristo, de onde vem toda a bênção, para que nós tenhamos a experiência de viver o que Jesus projetou a nosso respeito, quando Ele disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Esse é o plano de Deus para nós, ok?
Então Deus quer que você trabalhe e ganhe bem. Deus quer que você invista na sua família e tenha uma família abençoada. Deus quer que você seja um ministério dentro da casa dele e que esse ministério floresça, cresça, se multiplique, tenha influência. Esse é o propósito. Mas apesar disso, nós temos que admitir que muitos cristãos, muitos de nós aqui, estamos andando em círculos. Se não em todas as áreas da nossa vida, há áreas que parecem não sair do lugar. Às vezes nós oramos, às vezes nós nos esforçamos, mas parece que as coisas não fluem. E a gente pode se acomodar a isso e dizer, é assim mesmo. A palavra de Deus não é toda a verdade, ou não funciona para mim. Ou nós podemos investigar a nossa vida e avaliar o que falta para que as promessas de Deus tenham livre curso no nosso coração. Esse texto que nós lemos, ao meu ver, tem uma âncora. Nós lemos vários versículos aqui, pelo menos, 7 versículos, e muitos princípios aqui expostos, mas, para mim, há uma âncora nesse texto. Há uma afirmação de Deus que dá sentido a todas as outras afirmações. E essa âncora é o que está escrito no versículo... Deixa eu achar aqui exatamente o versículo. Versículo 6, a segunda parte do versículo 6. É a frase, Ele endireitará as tuas veredas. Vamos repetir essa frase? Ele endireitará as tuas veredas. Mais uma vez, Ele endireitará as tuas veredas. Agora, como quem profetiza a uma pessoa, diga à pessoa que está ao seu lado, Ele endireitará as tuas veredas. É uma promessa de Deus. Você sabe que veredas são caminhos. Está dizendo que Deus vai endireitar os nossos caminhos. Está dizendo que Deus vai abrir os nossos caminhos, que Deus vai facilitar os nossos caminhos, que Deus vai aplanar os nossos caminhos, ou seja, que Deus vai abrir possibilidades para que nós, de fato, tenhamos uma vida abençoada nessa terra. Quantos gostam dessa promessa? É uma promessa de Deus. Acontece, meus queridos, que como praticamente todas as promessas de Deus registradas nas Escrituras, essa promessa é condicional. Não é simplesmente Ele endireitará os teus caminhos. Na verdade, Ele endireitará os teus caminhos se você fizer aquilo que está sendo falado em torno dessa verdade. E eu gostaria de compartilhar com você esses princípios. São princípios às vezes simples, mas extremamente poderosos, que quando nós incorporamos às nossas vidas, nós de fato nos alinhamos com a graça de Deus. E quando a graça de Deus encontra lugar para abençoar-nos, então as coisas acontecem. Nós deixamos de marcar passo, nós deixamos de patinar. Nós olhamos para a nossa vida hoje e de fato podemos dizer, eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou tendo mais influência, eu sou mais, eu tenho mais, eu abençoo mais. E amanhã nós olharemos para trás e diremos, eu cresci. Por quê? Porque é um progresso. Nós entramos nesse ano de 2017 ouvindo uma palavra profética aqui. A primeira mensagem que você recebeu desse púlpito em 2017 é baseada também numa promessa, aliás, numa declaração da palavra de Deus. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deve ser assim. Então, se não está sendo assim, provavelmente algo está errado, não no comportamento de Deus, mas no meu comportamento, nas minhas prioridades. E aí nós temos, em tudo o que Salomão fala ao redor dessa frase, nós temos princípios tremendos que, se nós colocarmos
em prática, se nós aprendermos a viver assim, então nós seremos como aquele barquinho, eu falei do velejador, não é? Semana passada, a graça de Deus sopra sobre nós, mas se as nossas velas não estiverem hasteadas, a gente não sai do lugar. Qual é o primeiro princípio que nós lemos aí para que nós tenhamos favor de Deus e prosperemos, para que nós paremos de andar em círculos? Nós precisamos colocar toda a nossa fé no Senhor. Diz no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar em Deus, exercer fé, colocar a fé na pessoa certa. Fé é confiança. E por que nós devemos confiar em Deus? Em primeiro lugar, porque nós o conhecemos. Se você não conhece a Deus, precisa conhecê-lo. E à medida que você conhece a Deus, você percebe que Ele tem um caráter firme, que Ele é um Deus que cumpre o que diz. E quando eu falo confiar no Senhor, talvez eu esteja sendo básico demais, porque eu acredito que todos os que estão aqui, ou pelo menos a absoluta maioria, diriam, eu confio no Senhor. Mas a questão é que muitas vezes nós somos assaltados, nós somos surpreendidos pela vida, nos acontecem coisas inesperadas, e a nossa fé é provada e exposta. E aí nós descobrimos que aquela confiança não era tão estável assim. Essa semana nas casas de paz, as casas que estão sincronizadas aí, você vai se lembrar que nós compartilhamos ali nas casas de paz sobre a experiência daquela família de Lázaro. Lázaro ficou gravemente enfermo e suas irmãs Marta e Maria enviaram um recado para Jesus. E veja bem, embora a gravidade da enfermidade fosse evidente, mas elas demonstram confiança. Elas mandam um recado para Jesus dizendo, Senhor, Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está doente, vem ter conosco. Havia uma expectativa. Em primeiro lugar, elas estavam convictas do amor de Jesus, tanto que elas fazem menção do amor. O teu amigo a quem tu amas está enfermo. Elas não tinham dúvida naquele momento do amor de Jesus. Também não tinham dúvida sobre o poder que Jesus tinha para curar os enfermos. Certamente elas já tinham presenciado Jesus operando cura em tantas pessoas, e quando elas mandam um recado, elas têm uma convicção no seu coração de que Jesus virá porque Ele ama, e ao chegar Ele curará o seu irmão. Mas não é o que acontece. A Bíblia diz que Jesus se demora ainda por 2 dias no lugar onde Ele estava, para depois atender ao apelo delas. E quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já estava morto. Há 4 dias, sepultado numa gruta. E qual é o coração daquelas mulheres? A Bíblia diz que quando Marta ouve falar que Jesus estava chegando na cidade, ela se apressa a encontrá-lo, e quando o encontra, quais são suas palavras? Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. De certa forma, ela estava dizendo, o Senhor demorou, o Senhor falhou. Talvez agora a sua confiança estivesse muito abalada. Quem sabe ela duvidasse um pouco sobre o amor de Jesus, porque Ele nos deixou passar por isso. E aí Jesus dá uma palavra a Marta, que é a palavra que Ele dá a todos nós. Não temas, crê somente. Vamos dizer juntos? Não temas, crê somente. Você só precisa crer. Não deixe a sua confiança ser abalada pelas circunstâncias. Se Deus parece atrasado, não permita que o seu coração titubeie, porque Deus continua Senhor das circunstâncias, mesmo quando elas fogem da nossa compreensão. Confia no Senhor de todo o teu coração.
Entenda que Ele tem os seus caminhos, Ele tem o seu modo e o seu tempo. Nós estamos aqui vivendo a nossa vida baseada no cronos, nos minutos, nos segundos, nas horas, nos dias, nos anos. Mas Deus está acima do tempo. Ele tem o controle de todas as coisas. O seu amor não pode ser questionado, porque Ele não opera segundo a nossa expectativa. Ele tem o seu tempo e o seu modo. Quando Jesus entra na casa, então Maria, que era mais tranquila, ela diz a mesma coisa que sua irmã: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Percebe que por trás dessa frase há uma certa decepção? Quem sabe algumas dúvidas. Eu pensava que Ele nos amasse de uma forma especial, mas Ele não deu ouvidos ao nosso apelo, Ele chegou atrasado. E a palavra de Jesus continuava repercutindo dentro daquela casa cheia de choro e luto. Não temas, crê somente, crê. Aprende a confiar em mim, ainda que você não entenda. Você tem que conhecer o meu caráter, você tem que saber que o que eu digo eu cumpro. E você não pode duvidar do meu amor por você. E quando nós, de fato, nos empenhamos em crescer na fé, isso é fé, meus irmãos. Fé é confiança. Fé é certeza de quem Deus é. E sabendo quem Ele é, sabendo do amor que Ele tem, nós então podemos enfrentar os dramas da nossa vida sem desfalecer. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o oposto de fé é dúvida. E dúvida significa desconfiança. Quando você duvida de Deus, você desconfia do caráter de Deus. Você admite que Deus pode não cumprir a sua palavra na sua vida. E aí, quando você perde essa base, você fica instável, você fica refém da ansiedade. Então, se você quer prosperar em seus caminhos, você precisa entrar nessa escola e se empenhar para crescer em fé, até confiar no Senhor de todo o teu coração. Não é confiar um pouco, não é confiar em circunstâncias fáceis de serem resolvidas, mas é confiar no Senhor, mesmo em meio às tormentas, mesmo quando tudo parece pelo avesso da nossa vida. O outro conselho que a palavra de Deus nos dá e que viabiliza essa ação de Deus endireitando as nossas veredas é que nós precisamos submeter os nossos pensamentos, os nossos conceitos à palavra de Deus. Nós não vamos ser homens e mulheres prósperos com a bênção de Deus se os nossos valores e os nossos pensamentos não foram formatados aqui pelo que Deus pensa. É por isso que precisa haver um processo. A palavra grega é metanoia. Tem que haver uma metanoia na sua vida. Tem que haver uma transformação. Porque muito do que você pensa, e o que você pensa determina como você age, como você reage. Então, muito do que nós pensamos, nós trouxemos de uma vida longe de Deus. É aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, que nós aprendemos erradamente com a vida, é aquilo que nós recebemos como influência do mundo, as filosofias que governam essa geração, e nem tudo está alinhado com a verdade. Na verdade, é uma outra fonte que, se estiver governando o nosso coração, vai nos levar a uma vida de ganhos e perdas. Essa transformação, essa mudança de pensamento, ela acontece à medida em que nós nos quebrantamos,
em que nós deixamos o nosso orgulho. É por isso que no versículo 5, Salomão diz: não te estribes no teu próprio entendimento, não confie, não se apoie na sua maneira de pensar. Você pode ser uma pessoa experiente na vida e ter construído muita coisa em cima de pensamentos equivocados, contrários à palavra de Deus. Talvez haja até pensamentos religiosos em você, que não tem nada a ver com a mente de Deus. E é preciso que nós abramos mão dessa velha maneira de pensar. Mas o que a gente põe no lugar? A palavra de Deus. A palavra de Deus, o que Deus diz, aquilo que está escrito. Sabe, essa Bíblia que está aí na sua mão, é mais do que um livro. Ela é a revelação da mente e do coração de Deus para os homens. Todas as coisas, veja bem, para construir a sua vida, todas as coisas e em todas as áreas que você precisa, estão nessa Bíblia. Você tem instrução para ser pai, você tem instrução para ser um bom esposo, uma boa esposa, você tem instrução para ser um homem de negócios próspero. Todas as áreas estão contempladas pela verdade revelada. Mas de que adiante nós temos a Bíblia, mas não trazermos o que a Bíblia diz para dentro de nós? Não nos deixarmos convencer pela palavra. Infelizmente, muitas das pessoas que estão na igreja patinando e às vezes dizendo: bem, comigo o evangelho não funciona, na verdade, são pessoas que não abriram mão da sua velha maneira de pensar, em muitas áreas. Você pode criar os seus filhos, aproveitando que nós estamos aqui no limiar da Semana da Família, você pode criar os seus filhos à moda dos homens. A filosofia moderna, a psicologia, os sábios desse mundo dizem: deem liberdade. Crianças precisam ser livres. Crianças não podem ser reprimidas, não podem ser constrangidas com muitos limites. Crianças não podem ser disciplinadas, isso traumatiza. E aí, se você está alinhado com esses valores do mundo e você se esquece da palavra de Deus, que manda que os nossos filhos sejam criados na admoestação e na disciplina do Senhor, sabe o que você vai conseguir? Você vai conseguir filhos semelhantes ao dessa geração que está delinquindo aí fora. Porque quem está alimentando a sua forma de pensar e agir não é a palavra de Deus. Você pode ser uma esposa moderna, dominada pelos pensamentos feministas que querem lhe colocar como um ser igual aos homens. Isso vai ser um grande jugo sobre a sua vida. Porque, graças a Deus, você não é igual a nós, mulher. Eu olho para minha esposa, com toda a feminilidade dela, e eu digo: graças a Deus, ela não é parecida comigo. Eu não aguentaria me casar comigo mesmo. Então você pode seguir os modismos, as filosofias vãs, ou você pode permitir que a verdade eterna da palavra de Deus determine que tipo de mulher você será dentro da sua casa, que tipo de marido você será dentro da sua casa. Porque aí no mundo, por uma geração se disse que nós temos que ser brucutus. Eu sou da geração em que se ouvia no mundo: homem que é homem é brucutu, é insensível, é grosso, é fedorento. Graças a Deus eu não dei ouvidos a essa vertente, não é? Eu preferi dar ouvidos à palavra de Deus, que diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, devem se entregar por elas, devem ser dóceis e tratá-las com consideração, porque isso honra ao Senhor. Agora nós temos uma outra geração, os brucutus estão em extinção. Estão aparecendo os homens que não são homens, que não assumem o seu papel, que não lideram, que não trazem proteção, que são fracos.
E por isso o mundo está perdido. Por isso as crianças estão sem referência de feminilidade e sem referência de masculinidade. Amados, eu estou dando exemplos aqui, mas para mostrar para você que Deus tem conceitos muito diversos daquele que se ouve na televisão, na rua, na escola. E se você quiser prosperar com a bênção de Deus, você precisa submeter os seus conceitos e pensamentos aos pensamentos de Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento. No versículo 7 ele diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos. O apóstolo Paulo era um homem muito culto, cheio de filosofia, inclusive de religião. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Jesus teve que apagar as luzes de Paulo. Ele era muito cheio de luz, muito cheio de ideia. Primeira coisa que aconteceu com ele foi que ele ficou cego 3 dias, não conseguia enxergar nada, depois de ter visto aquela grande luz que foi a manifestação do Senhor Jesus diante dos seus olhos. E aí Deus começou uma metanoia, uma transformação na vida de Paulo. Há um momento em que ele diz assim: tudo aquilo que eu tinha como conhecimento, como bagagem, eu tive que considerar refúgio, eu tive que considerar lixo, esterco, jogar fora para ganhar a sublimidade da sabedoria de Cristo. E eu pergunto, e você? Quem está formando os seus pensamentos? Ou a partir de que você está formando os seus conceitos? Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, versículo 2: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu vou ajudar você a entender esse versículo. Vamos tentar lê-lo de trás para frente. Seria assim: se você quiser experimentar a boa, agradável e perfeita. Quantos aqui querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Bem, para que a vontade de Deus seja uma experiência, para que você experimente a vontade de Deus, é preciso que você passe por um processo de quê? Faz assim, ó, renovação da minha mente. Bate aí na cachola. Se fizer eco é porque está muito vazia. Se não fizer, talvez esteja muito cheio, tem que esvaziar. Eu me lembro de uma ocasião em que uma pessoa chegou para mim, logo quando nós começamos a fazer os encontros, e havia muito mito, muita lenda sobre o encontro, porque tinha todo aquele segredo, como é o encontro com Deus e tal, né? E no meio religioso aí, muitas teorias conspiratórias foram espalhadas. Mas eu me lembro que alguém que estava ouvindo essas coisas chegou para mim e disse assim: mas esse pessoal volta do encontro, eles voltam assim numa carga, parece que eles estão sendo assim, passando por uma lavagem cerebral. Eu falei: olha, se fosse só cerebral estava boa, é lavagem total. Não é só cerebral não, é total, completa. Mas é cerebral também, porque nós precisamos esvaziar a nossa mente dos conceitos errados, pautados em egoísmo, em independência, e nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. No mundo se diz que o forte é aquele que domina, é aquele que se impõe, é aquele que tira o tapete dos outros. No reino de Deus se diz que o maior é o que serve, é o que se faz menor. É uma matemática completamente diferente. No mundo se diz que para ter alguma coisa você precisa ganhar, reter, guardar. No reino de Deus se diz que quanto mais você dá, mais você tem. Que você precisa semear, porque o que semeia muito, colhe muito. E aí eu pergunto, você está vivendo por que filosofia de vida? Porque se você está vivendo pelo que o mundo diz, então, sinto dizer, Deus não poderá endireitar as suas veredas. Você vai ter que ficar aí ganhando e perdendo, como praticamente todo mundo que a gente conhece. Uma outra verdade, aliás, nós precisamos perceber que às vezes Deus está assim, ansioso, se eu posso usar essa palavra,
cheio de vontade de nos abençoar, irmãos. Mas nós não removemos os empecilhos, nós não nos alinhamos com Deus, nós não nos convertemos de todo o coração. O terceiro princípio que nós somos chamados a viver para que vejamos o Senhor endireitando as nossas veredas é o princípio do temor. Temer a Deus, escolhendo viver cada dia em santidade. É o que diz o versículo 7, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Ou seja, nós precisamos entender que Deus é santo e porque Ele é santo, nós vamos viver uma vida alinhada com a sua santidade. Agora deixa eu voltar um pouco aqui, porque para nós vivermos o temor de Deus, nós precisamos manter uma consciência constante da sua presença. Pode voltar para o ponto 3 aqui, que eu ia pulando, né? Reconhece-o em todos os teus... Alô, quem está acordado aí? Reconhece-o em todos os teus... Reconhecer quem? Reconhecer o Senhor. Reconhece Deus nos teus caminhos. O que é reconhecer Deus nos meus caminhos? É percebê-lo. Perceber que eu não dou um passo longe da presença do Senhor. Perceber que Ele não está comigo apenas quando eu entro num ambiente tão sagrado quanto esse para cultuá-lo, ou quando eu fecho a porta do meu quarto para ter um tempo de oração. Sim, Deus está aí. Mas Deus está comigo quando eu ando pelas ruas da cidade. Deus está comigo quando eu piso no meu ambiente de trabalho. Deus está comigo quando eu estou assistindo uma aula na escola ou conversando com os meus amigos. Deus está comigo quando eu me sento ao redor da mesa para ter um tempo de refeição com a minha família. Deus está comigo quando eu sento no sofá e pego o controle remoto para escolher a programação. Deus está presente. Eu preciso reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Qual é o benefício que isso vai trazer para as nossas vidas, queridos? Em primeiro lugar, nós vamos ver manifestando em nós uma confiança maior. Porque se Deus está comigo, eu posso enfrentar qualquer situação. O que disse Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Não temerei. Por quê? Porque Deus está comigo. Então, a consciência, porque isso é uma verdade, o problema é que nós nos esquecemos. O problema é que nós nos conectamos apenas no plano natural, no plano tangível, naquilo que a gente vê, que a gente cheira, que a gente pega. E às vezes essas coisas falam tão forte ao nosso coração e tomam tanto a nossa visão que nós perdemos a percepção da presença de Deus aqui. E quando eu perco a percepção da presença santa do Senhor, eu sinto medo, eu fico inseguro. A gratidão se vai porque as coisas acontecem e eu atribuo os benefícios ao acaso, e eu atribuo os problemas ao azar, e Deus não faz parte da minha história. Por outro lado, quando Deus está comigo, e Ele está, e eu percebo, então algo me acontece de positivo na minha ótica, eu posso dizer graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Quantos de vocês têm o costume de orar antes de comer, na hora das refeições? Quem tem o costume? Só esses? Pois você deveria cumprir esse costume. Jesus tinha esse costume. Você nunca vai ver Jesus tomando uma refeição sem antes dar graças. Porque quando nós temos consciência da presença de Deus, até um prato cheio diante de nós, ou nem tão cheio assim, depende do seu apetite, não é? Mas nós olhamos para aquela picanha, assim, ou para aquela salada verde, colorida. Sabe o que a gente diz?
obrigado, Senhor. Eu te dou graças porque eu tenho o que comer. Eu te dou graças porque a minha família está ao redor da mesa. Eu reconheço que não foi a minha força, não foi o meu trabalho que trouxe esse alimento para cá, foi a tua bondade. É o pão meu de cada dia que o Senhor me deu hoje. Obrigado. Quem não ora antes das refeições precisa começar. Amém? Próxima refeição lá na sua casa, quando o moleque pegar o garfo e for cortar, você... Espera aí, calma. Vamos orar. Ele vai tomar um susto, né? Mas ok, vamos começar a ter um bom hábito aqui. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E aí, essa consciência, agora sim, ela gera em nós, além da gratidão, além da confiança, ela gera em nós o temor. Porque se Deus está comigo, eu preciso pensar melhor antes de ficar assistindo esse programa de TV. Porque se Deus está comigo, eu preciso reavaliar se eu devo estar nessa rodinha de conversa cheia de imoralidade. Porque se Deus está comigo, eu vou ter mais cuidado antes de postar alguma coisa no Facebook. Porque afinal Ele está comigo. Se Deus está comigo, eu não vou matar hora no meu serviço, quando o patrão saiu e ninguém está vendo, e eu, ao invés de trabalhar e produzir, porque eu ganho para isso, eu vou dar uma navegada aqui. E tem gente que já está naufragando. Mas se Deus está comigo, eu não sirvo aos homens, eu sirvo ao Senhor. Amém? Percebe como essa consciência é importante? E como essa consciência deve trazer, ponto 4, o temor de Deus. O temor do Senhor, é o que diz no versículo 7, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque uma coisa puxa a outra. Se você teme ao Senhor, você se aparta do mal. Se você teme ao Senhor, você procura agradá-lo. Sim ou não? E a gente tem que admitir que nós vivemos uma geração misturada na igreja. Tem muita gente empolgada, tem muita gente entusiasmada com a fé. Mas nem sempre os empolgados, entusiasmados, nem sempre os barulhentos têm temor de Deus. Tem zelo pela sua presença. Então o que acontece é essa mistura. Eu vivo uma vida religiosa, eu sigo determinados costumes e rituais, mas eu não me aparto do mal. Eu dou o meu dízimo no domingo e na segunda-feira eu vou ganhar o dinheiro desonesto. Eu digo a paz do Senhor para o meu irmão ao entrar no salão da igreja, mas quando eu chego em casa, a minha boca se abre para agredir a minha esposa, os meus filhos. E o que acontece pela falta de temor é uma incoerência, é uma confusão. Agora, como é que um homem desse vai prosperar? Como é que um servo desse vai ter a bênção de Deus para os seus caminhos aplainados? De forma alguma. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Dá para você ler comigo esse texto? Vamos lá? 1, 2, 3. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoe a sua santidade. Você é separado por Deus para viver uma vida diferente. Não é uma vida esquisita, não, é uma vida diferente. Amém? E quando nós levamos a sério esse tipo de coisa, o que acontece? Nós somos assim como chamariz da bênção. Eu me torno um chamariz da bênção.
porque Deus se agrada de mim. Outro princípio, você está comigo, né? Está todo mundo ligado aí? Ninguém dispersou, não? São 66 princípios que nós vamos ver nessa noite. Nós já estamos no 5º, aleluia, glória a Deus. Estamos indo bem, certo? Há um princípio, amados, que é fundamental na nossa vida cristã. É o princípio da honra. Honrar ao Senhor, dando-lhe o nosso melhor. Aliás, isso é uma redundância, porque honrar é preferir. Honrar é dar o melhor. O escritor do livro de Provérbios diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A gente prefere a segunda parte do versículo, né? Porque a segunda parte diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí a gente gosta, né? Quem gosta? Alguém gosta aqui de bênção? Todo mundo. Eu quero ver os meus lagares transbordando, eu quero ver os meus celeiros cheios, mas é condicional. Para que eu veja os meus lagares transbordando, para que eu tenha a bênção de Deus sobre as minhas finanças e sobre todas as demais áreas da minha vida, eu preciso honrar ao Senhor. E o que é honrar ao Senhor é dar a Ele o melhor. Honra se expressa assim, meu irmão. E honra atrai honra. Quem quer honra? Pois honra atrai honra. Honra tem a ver com a qualidade daquilo que nós damos. Você não pode dizer que você honra a sua esposa se você dá a ela restos. Você não pode dizer que você honra a Deus se você dá restos. Então, quando a gente cumpre princípios como de trazer os nossos dízimos, pensa, essa palavra primícias, ela é tão forte, não é? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você sabe o que é primícia? É a primeira parte. Pensa no lavrador. Alguém que trabalha, que dá a sua vida, que pega o dinheiro que tem, investe em sementes, planta sementes, sua camisa, faz um trabalho duro, espera por meses. Quando chega a hora da colheita, ele está assim, né? Esfregando as mãos. Ele está pensando: agora eu vou desfrutar de tudo o que eu produzi com o meu trabalho. Aí Deus diz: calma, antes de desfrutar, me honre. As primícias são para mim. E aí esse agricultor vai, tira dos primeiros frutos e ao invés de, usá-los para si, para a sua família, ele entrega no altar. Quando ele faz isso, Deus reconhece o seu coração e Deus estende a sua mão para abençoá-lo. É o princípio da honra. Não tem a ver só com finanças, seu tempo. Como você quer o favor de Deus se você dá o resto do seu tempo para Deus? Algumas pessoas aqui estão tão ocupadas com a sua própria vida que oferecem a Deus restos. Deus não aceita restos, meus irmãos. Aliás, se você falar assim: olha, eu ganho pouco, então no final do mês eu entrego os meus dízimos. Não vai ter. É ou não é? Não vai sobrar. Porque dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Você faz isso no começo. Sabe, o seu tempo. Você não faz ideia do quanto vale diante de Deus você estar aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque hoje é domingo. E domingo é o primeiro dia da semana. E Deus determinou que nós trabalhássemos 6 dias, mas que nós separássemos um dia para que seja o Shabat, o descanso do Senhor. Não é o meu descanso, é o descanso do Senhor na minha vida. E desde que a igreja nasceu, a igreja passou a usar o domingo justamente por ser o primeiro dia da semana para adorar a Deus. Significa que quando você acorda no domingo, preguiçoso, debaixo das cobertas, esse tempo agora daqui para frente vai ser tentador. A temperatura vai cair. E aí você pensa assim: hoje eu não vou de novo.
Sabe o que você está falando? Você está dizendo assim: dar o melhor, dar as primícias para Deus não é importante na minha vida. Se Ele quiser que Ele aceite os meus restos. E aí você quer a bênção? Você quer ver Deus aplanando o seu caminho, endireitando suas veredas? Olha o que diz Malaquias capítulo 1, versículo 6. Deus está reclamando aqui, irmãos. Ele diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que nós desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E se você continuasse lendo o texto, você iria ver Deus dizendo: como vocês querem que eu aceite a oferta de vocês, se vocês trazem o cordeiro cego, aquele que é manco, e vocês colocam no meu altar? Eu não sou Deus de restos. Para que nós vivamos o favor de Deus, nós precisamos colocar Deus no seu devido lugar. E qual é o lugar de Deus? O lugar de Deus é o lugar de primazia, de honra. Amém, meus amados? Amém. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Estou acabando, viu? E estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aqui nesse texto de Hebreus está falando de disciplina, o mesmo assunto que fala no texto que nós lemos lá em Provérbios. Em Provérbios versículos 11 e 12, capítulo 3, versos 11 e 12, diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Esse é o último princípio. É o princípio de nós, o exercício, de nós entendermos a correção de Deus como prova do seu amor por nós. Porque o que acontece, quando Deus nos vê errando o caminho, quando Deus nos vê transgredindo princípios, quando Deus nos vê impedindo a sua ação, Ele trata conosco. E Ele nos disciplina. E Ele nos fustiga. E disciplina nunca é agradável, mas é necessária. Nenhum de nós vai se tornar apto para viver a bênção de Deus se não receber disciplina, correção. Não é castigo. Deus não castiga os seus filhos, porque o castigo é a mera punição por um erro. A disciplina visa conserto, visa trazer de volta o coração para o que é certo. Eu tenho a bênção de viver uma vida de prazer com os meus filhos. Meus filhos, eles são uma expressão da bondade de Deus sobre a minha vida. Agora eles são já adultos, não dá mais para pegar e esquentar o traseiro deles, se bem que ainda dá vontade de vez em quando. Mas eu dou graças a Deus porque eu entendi desde o começo que o pai que ama, valoriza, estimula, acaricia, conversa e disciplina. E disciplina. Nenhuma vez que eu disciplinei os meus filhos quando eles eram pequenos foi prazeroso para mim, era difícil. Muito menos para eles. Mas se você perguntar para os meus filhos como eles criarão os filhos deles quando tiverem,
eu não tenho dúvida que eles responderão da mesma forma como eu fui criado, porque eles entenderam. Aliás, eu fiz questão de, a cada vez que os corrigi, demonstrar que aquilo era um gesto de cuidado, de amor. E é assim que Deus faz conosco, queridos. Se você está sem disciplina, se você erra e nada acontece, sinal de que Deus desistiu de você. Mas para Deus desistir de alguém, essa pessoa precisa de fato endurecer-se muito. Se Ele está muitas vezes permitindo que situações lhe agridam, eu sempre digo isso. Se você está sendo ferido na mesma área várias vezes, das duas uma. Ou Satanás achou a sua fraqueza, ou Deus achou a sua dureza. Quando Satanás acha a fraqueza de um homem, ele vai atacá-lo ali sempre, porque ele sabe que ali é fácil derrubá-lo. Então, procure se fortalecer, para o diabo parar de te atacar na mesma área. Agora, às vezes nós somos atacados, fustigados, feridos, não é por Satanás não, é pelo Senhor. Porque Ele encontrou dureza. E quando Deus encontra dureza, sabe o que Ele faz? Ele bate. Quem gosta de apanhar aqui? Ninguém, né? Ele bate. E sabe por que Ele bate? Porque Ele ama. Porque Ele não quer nos entregar a nossa própria sorte. Ele quer nos ver prosperando nessa terra. Ele quer endireitar as nossas veredas. Amém? Então, eu falei alguma novidade? Para a maioria aqui não. As coisas que eu reparti nessa noite são coisas básicas. Mas nós, às vezes, ficamos andando em círculos, não porque não entendemos as coisas difíceis, mas porque nós não vivemos as coisas simples da palavra do Senhor. Eu convido você a fazer uma reavaliação da sua vida, dos seus pensamentos, do seu comportamento, porque Deus quer endireitar as suas veredas. Amém?